Olá, boa noite. A notícia e entrevista hoje, Francisco Maria Cavalcante de Oliveira. O Chico de Oliveira, um dos principais sociólogos do Brasil e professor emérito da USP, a Universidade de São Paulo. Boa noite, Chico. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Queria começar falando um pouco da sua história pessoal, Chico. Você nasceu no Recife em 7 de novembro de 1933. Exatamente. Vai fazer 79 anos no mês que vem. Vou Cresceu fazer. no Recife? Quais são as memórias que você tem de lá? As melhores possíveis. Ficou lá até quando? Fiquei lá no Recife até os 30 anos. As minhas memórias são as melhores possíveis, uma infância feliz, uma família muito grande. Como é que era a tua família? O que fazia teu pai e tua mãe? Quantos irmãos? 10 irmãos. Meu pai e minha mãe eram muito generosos, tiveram 10 filhos e ainda criaram mais 3. Você na escadinha está em qual Eu posição? estou em sexto, na posição de sexto. E por que você escolheu a carreira de Sociologia, Chico? Você cursou Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia da Universidade de Recife, que é a atual Federal de Pernambuco. Não sei. Não sabe? Estava indeciso e optou por Sociologia? Não estava indeciso, não. A minha geração toda, dos meus amigos, que faziam todos direito, não é? As duas grandes escolas, as 3, não é? Direito, medicina e engenharia. Naquela época essa era vista como as 3 grandes carreiras, né? As 3 grandes carreiras. Engenharia eu não ia fazer porque eu não sabia matemática e eu não tinha inclinação nem para medicina, porque medicina exige tempo integral, não é? E eu trabalhava. Então, os meus melhores amigos foram fazer direito. Eu não fui fazer direito por um certo preconceito. Achava conservador? Você já era um jovem de esquerda? O que era? Eu já era de esquerda, né? Eu já era de esquerda. Porque muitos jovens de esquerda fizeram direito, né? Mas eu não fiz. Então, eu fiz Ciências Sociais, que era um curso novo na Faculdade de Filosofia, um curso fraco, não era grande coisa, mas amei de paixão. Então, peguei gosto e nunca mais larguei. E veio para São Paulo aos 30 anos, por quê? Vim para São Paulo por causa do golpe de Estado, de 64, né? Eu era funcionário da Sudene, na verdade era o substituto do Celso Furtado, e eu vi logo que ficar no Recife ia ser aquela rotina de vai para a cadeia, volta da cadeia, tem que ter o pijama e a cueca pronto sempre. Eu não quis. Você foi preso muitas vezes em 64? Muitas vezes não, mas fui preso 50 dias em 64. Períodos curtos, então? Períodos curtos. Tinha sido preso antes por um período curto também, mas eu resolvi que eu não queria ficar sendo a marionete deles. Aí veio para cá, veio para São Paulo. Até porque a polícia de Pernambuco tinha a merecida fama de quebrar comunista, de quebrar dedo. Você foi agredido, foi torturado? Não fui. Não fui por como acontece nas melhores famílias. Eu tinha um irmão que era capitão da Polícia Militar e ele me protegeu, não é? Não fui por isso, senão quando ele me tirou de dentro do gabinete do Álvaro da Costa Lima, que era conhecido repressor e ele ia fazer de mim. Em São Paulo você foi fazer o quê? Você trabalhou já com sociologia direto? Como é que foi a tua vida no começo em São Paulo? Não, em São Paulo eu vim, eu tinha um grande amigo, Sebastião Simões,
Você esteve no SEBRAP durante um tempo também, né? Mas isso não foi a minha entrada em São Paulo não foi pelo SEBRAP. Foi depois. Foi depois. Eu fui trabalhar em planejamento. Eu conhecia, era dos poucos, porque era uma atividade muito nova no Brasil, e eu vim para cá para trabalhar numa empresa de planejamento que era dirigida por esse amigo meu. Depois eu vi que aquilo não tinha futuro, não ia longe, e fui convidado por Ottaviani para fazer parte de um grupo que ia estudar o Brasil, e a mim me caberia a questão regional, por razões óbvias. Eu tinha uma experiência na Sudene, aí engatei e não saí mais. E a experiência no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento? A experiência no SEBRAP foi muito boa. A experiência no SEBRAP, o SEBRAP vivia um momento luminoso, até porque a universidade estava fortemente reprimida e o SEBRAP não estava, né? Era um momento luminoso, com uma gente de qualidade muito alta. Conviveu com o Fernando Henrique Cardoso na época? Convivi muito. Tinha boa convivência com ele? Muito boa. Eu era amigo dele, de viajar juntos e tal. Depois que ele entrou no MDB e direcionou-se mais para a política, as nossas relações esfriaram e eu não tenho mais a mesma relação com ele. Mas o time do SEBRAP era excepcional. Chico, antes de falar de política, como é que está a saúde? Você faz exercício, se cuida? Faço nada. Eu sou preguiçoso, detesto tudo que é muito disciplinar. Devia fazer, porque a minha saúde não é boa, eu sou diabético, hipertenso, essas coisas de velho, né? Mas eu detesto tudo que é disciplina. E torce para algum time de futebol? Sou corintiano. Praticante? Acompanha o jogo ou mais ou menos? Não, acompanho pela televisão. Não vou mais a estádio de futebol porque o estádio de futebol é muito agressivo. Mas você ia? Gostava de ir? Ia. E nas horas vagas, Chico? O que você gosta de fazer? Tem algum hobby? Não tenho hobby nenhum. Nas horas vagas eu leio. Como... Gosta de ler o quê? Paulo Francis gostava de dizer, ele dizia com muita graça, intelectual não sei o que ele dizia, intelectual bebe. O meu hobby é esse, é ler. Ouço até pouca música, muito menos do que eu gostaria, porque os outros podem não gostar, né? Então, eu sou casado, tenho filho, tenho 8 filhos, na verdade, mas todos não moram mais comigo, só um. Vivo eu com minha mulher e o mais novo, e eles podem não gostar da música clássica, que é a minha. Eu gosto de música popular doidamente, mas quando você está assim quieto e tal, vai ouvir música que é chamada clássica. Assim, levar ali, né? Ô Chico, vamos falar um pouco de política. Você é um professor da USP, ajudou a fundar o PT, um dos intelectuais mais importantes que participaram da fundação do PT. Depois, em 2003, o senhor acabou rompendo com o PT, até antes do escândalo do Mensalão, em 2005. Foi. Quais foram as razões que levaram o senhor a romper com o PT, justamente no primeiro ano do PT no governo central? Porque o PT ganhou a eleição em 2002 com o presidente Lula eleito, e em 2003, no primeiro ano, o senhor vai e rompe. Por quê? Porque pouco antes o PT havia feito a Carta aos Brasileiros, que em tradução livre era carta aos banqueiros, né?
eu vi que o PT não era mais partido da transformação e não me cabia ali. Eu não cabia. Você achou moderado demais a proposta, uma guinada ao centro muito excessiva? Uma guinada ao centro muito excessiva, uma capitulação, na verdade, não. Todos os partidos social-democratas, de que o PT é um partido social-democrata, é moldado nos moldes dos partidos social-democratas da Europa Ocidental. Esses partidos todos, pela própria lógica da sua atuação, da atuação das classes sobre as quais se apoiavam, todos eles chegaram ao poder, não é? Mas uma transição bastante controlada. Mas também uma transição para o centro, para a direita. Para o centro. Para a direita não. Para a direita não, é para o centro. Para a direita não, para o centro. O PT fez essa transição para o centro de forma muito rápida e capitulando. Agora, o PT argumenta, Chico, que essa guinada ao centro na política e na economia foi fundamental, primeiro, para poder ter um programa de governo execuível que pudesse ser implementado e depois para poder chegar ao poder, assustar menos uma fatia do eleitorado e chegar ao poder. E que aí no poder, o argumento do Lula é que nos 8 anos dele, ele cumpriu o compromisso principal de estabelecer políticas públicas para os mais pobres. O que você acha desse argumento do PT de que valeu a pena essa guinada, porque nos 8 anos do Lula, ao final desses 8 anos, no entender dele, ele fez políticas que contribuíram aí para melhorar a vida dos mais pobres? Kennedy, que não era nenhum radical, tinha uma frase muito especial. Ele dizia, a vitória tem muitos pais, só a derrota é órfã. É o PT. Quer dizer, é fácil justificar depois, dizer, mas ele não nasceu, nem foi formado para fazer políticas do agrado da classe média, sobretudo, que foi o que o PT fez. Não é? Mas o PT teria chegado ao poder em 2002 se não tivesse feito essas concessões? Provavelmente não, mas era melhor não ter chegado. O senhor acha? Acho. E chegaria depois, de alguma maneira, o senhor acha? Chegaria, como os partidos social-democratas da Europa chegaram. Não é? Uma base social em expansão, o PT, como os partidos social-democratas da Europa Ocidental, foram os verdadeiros partidos de classe, que não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todos sabemos, tem outra conformação partidária. O PT foi moldado no estilo da Europa Ocidental. Ele certamente iria mais para o centro. A sua crítica é que foi para o centro demais, né? Foi demais e foi capitulando. Não foi... Que bandeiras importantes que ele deixou que o senhor acha que ele devia... Todas importantes ele deixou. Essa história de que fez redistribuição de renda é falsa. Mas os números não mostram, Chico, que tem uma nova classe média no Brasil, de que aumentou a renda, de que o número do emprego isso não foi ação do PT. Isso não foi ação do PT. Isso foi o dinamismo da economia brasileira. Não se esqueça, e não esqueça os telespectadores, a economia brasileira é hoje a 6ª economia capitalista mundial. Então, o dinamismo da economia brasileira é muito forte. Você acha que isso aconteceria naturalmente? Naturalmente não, a política sempre influi, a política não digamos, neutra, nem falsa, nem... Mas a política serve exatamente para você fazer aquilo que a economia não faz. A economia entregue a si mesma, ela vai concentrar renda. Né? Quem corrige essas coisas é a política. A minha crítica ao PT é que ele não deixou que a política dirigisse os seus programas.
Agora, quando ele faz um programa como o Bolsa Família para a extrema miséria, o ProUni para incluir jovens pobres na universidade, o crédito consignado para reduzir os juros de empréstimos que aposentados e a classe média baixa pega, intervenções no domínio econômico, como a Dilma está fazendo, forçando uma queda da taxa básica de juros. Esse conjunto de políticas não são mudanças significativas nesse sentido que você falou? Não são. O Bolsa Família é uma esmola. Se você comparar os números do Bolsa Família com os números do Serviço da Dívida Pública Interna, você tem o direito de fazer a pergunta: para quem o PT está redistribuindo renda? É porque é um gasto muito pequeno. Se gasta com o Bolsa Família 14 bilhões de dólares por ano, né? De reais por ano. E o serviço da dívida está em 200, 300 milhões de reais. Para quem ele está redistribuindo a renda? O serviço são os juros da dívida, né? Ele está redistribuindo. Mas agora, com essa redução da taxa de juros, o governo paga menos para rolar essa dívida. Portanto, vai abrir espaço no orçamento para ter mais recursos, vai diminuir o que gasta com o serviço da dívida, vai sobrar mais dinheiro para outras atividades. Ou seja, esse controle macroeconômico também conservador, que é o argumento do PT, do Lula, do Palocci, que o senhor conhece bem, foi um sacrifício, no entender deles, necessário para se ter espaço hoje para políticas públicas sociais. Não foi sacrifício nenhum, isso foi oportunismo. O PT tornou-se... O PT tem a bandeira da classe trabalhadora, mas, na verdade, ele é um partido da classe média. Né? É só ver os quadros que dirigem o PT. Ele é um partido muito parecido com os tucanos. Quer dizer, são os dois lados de uma laranja. Seu colega, o André Singer, lançou um livro recente que é a respeito do lulismo, né? Que ele chama de reforma conservadora. O nome do livro é Os Sentidos do Lulismo, Reforma Gradual e Pacto Conservador. E que o Singer fala, de certa maneira, que tem essa contradição no lulismo, né? A conservação e a mudança, um agrado ao estado geral das coisas, mas uma pequena reforma. Mas o senhor estava falando da questão da classe média. O André Singer tem no livro uma teoria de que em 2006, logo após o escândalo do Mensalão, a classe média se afasta do PT, se concentra mais no PSDB e o PT acaba herdando votos e ser um partido, sim, dos mais pobres no Brasil, nas pequenas e médias cidades, do eleitorado menos escolarizado e do eleitorado mais pobre. Nesse sentido, o PT é o partido dos mais pobres no Brasil, não? É o partido dos mais pobres. Mas não é uma pobres. contradição quando o senhor fala que ele é de classe média? Não, ele faz programas para a classe média. Ele é um partido dos mais pobres que faz programa para a classe média. Que é pior ainda. É completamente oposto à tradição social-democrata a qual ele pertence. Né? Embora a esquerda brasileira sempre tenha o ranço de acusar os social-democratas de reformistas, o que é um equívoco, não é? O que a gente pode dizer dos social-democratas hoje, depois de um longo período, é que eles deixaram de ser reformistas. Não porque eram. Eles deixaram de ser. Chico, você conhece bem a história do Brasil, né? O Brasil é um país em que a ruptura, ela nunca teve presente mesmo nos grandes momentos. Tem essa tradição sempre de se conciliar para as grandes mudanças. Um argumento que está no livro do André Singer, que o Lula usa, que é o seguinte: não daria para governar o Brasil com uma ruptura, que essa reforma gradual, esse pacto conservador, foi necessário para poder fazer o país avançar e hoje se criar uma nova classe média, distribuir renda. O que você acha desse argumento, Chico? Acho risível. Por quê? Acho risível porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso, nem o PT tem esse controle sobre a política para fazer essa reforma dessa maneira. Na verdade, ele foi atropelado pelo dinamismo do capitalismo brasileiro, não é? E cedeu.
cedeu. Foi um jogo de poder, então. Para ele conquistar o poder, ele teve que ceder. Não foi para fazer as transformações para as quais o PT nasceu. Não foi. Foi como o destino e a vocação de todo partido é o poder, né? O PT chegou ao poder em muito pouco tempo, gente. O PT foi criado em 80. Chegou aos 22 anos. Aos 22 anos ele estava no poder. Comparado com os partidos da tradição social-democrata, isso é muito rápido. E o dinamismo da economia brasileira atropelou e comeu o PT. Essa moderação não é que ele conduziu a política desse jeito, é falso. Ele foi engolido por ela. Ele foi engolido por ela. Ele foi engolido por ela. Além de que as grandes lideranças do PT são muito conservadoras. São muito conservadoras. O Lula é muito conservador. Chico, vou pedir licença para você um minutinho. No próximo bloco, nós continuamos nesse assunto a respeito do conservadorismo do PT, segundo o Chico de Oliveira. Voltamos daqui a pouco. Olá, a notícia está de volta com o sociólogo Chico de Oliveira. Chico, você estava falando que as lideranças do PT são conservadoras, que o Lula é conservador. E se fala muito desse fenômeno do lulismo. Eu pergunto para você, existe lulismo? Ele é diferente do petismo ou é a mesma coisa? E o que é esse conservadorismo? Não, existe lulismo, sim, e o lulismo comeu o PT. Né? De modo que o PT hoje é um partido conservador. Todos os partidos da tradição social-democrata enfrentaram esse problema. Quando você está na oposição, você está contra a ordem. Quando você é governo, você tem que sustentar a ordem. O PT foi com muita sede ao pote, né, e sustenta a ordem de forma que mesmo o Partido Conservador não faria. Né? E isso de que é o partido dos pobres, é o partido que tem programa para os pobres, isso é falso. Por quê, Chico? É falso porque o que ele redistribui da renda nacional não é nada. André Singer, que é um grande intelectual, petista, eu respeito muito, estou debatendo esse assunto com o André Singer faz 3 anos, a gente se encontra e estamos sempre em posições opostas, mas com muito respeito. André Singer sabe, quer dizer, o Bolsa Família não é 1%. Do PIB brasileiro. Ora, que redistribuição é essa? Na verdade, não é redistribuição, é um programa de amansa-tigre. Né? O lulismo é o quê, então? O lulismo e veja bem, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, sempre disse isso. Vocês vão se decepcionar. O Lula é muito conservador. Né? E ele ficou maior do que o partido. O partido era maior do que ele ficou maior do que o partido e ele imprime ao partido, embora ele não seja o operador do partido, o grande operador do partido se chama José Dirceu, é por isso que está no fogo cruzado aí. Mas, de qualquer forma, dada a preeminência e o prestígio e o fato de ter sido presidente que o Lula ganhou, ele imprime uma orientação muito conservadora ao PT. No espectro ideológico, o senhor colocaria o Lula em que posição? Na esquerda, na centro-esquerda, no centro, na centro-direita? Não, ele está no centro-direita. O Lula hoje é um político de centro-direita, na sua opinião? É um político de centro-direita. A tarefa dele, a que ele se dedicou e que ele se dedica, é manter a ordem. Né? Ora, isso é o oposto do que um partido da transformação deve fazer. Ninguém está pregando que ele devesse pegar em armas.
todos que pegaram em armas se arrebentaram, porque há uma sociedade, a brasileira, que é violenta no privado, mas não é violenta no público, não é? E o PT teria errado se encaminhasse, mas uma coisa é você não apelar para a violência pública, outra coisa é você fazer políticas conservadoras. Recentemente, antes de que a eleição para prefeito ganhasse a proeminência que tem hoje, já decidindo no segundo turno, o senhor Fernando Haddad, que é um intelectual importante, dizia que queria o Henrique Meirelles para seu vice. Isso diz tudo. Isso diz tudo. Não é para demonizar o senhor Henrique Meirelles, eu nem o conheço. Ele foi presidente do Banco Central no governo Lula, Henrique Meirelles. Está no PSD do Kassab. Ele elegeu-se deputado federal e imediatamente entrou virou para o PSDB e o Lula o colocou no Banco Central. Quer dizer, qual era a carreira dele anterior? Presidente do Banco de Boston Mundial. Quer dizer, em que mundo nós estamos? Não é plausível que um sujeito que tenha chegado ao topo do sistema financeiro mundial seja um revolucionário. É mais plausível, sim, que ele seja conservador. Isso estava na carta ao povo brasileiro, como você falou. Então, ali na carta ao povo brasileiro, o PT jogou fora o seu programa de 22 anos. De 22 anos. Ô Chico, e o PT? O PT é de esquerda? Não, não é. O PT é de que hoje? O PT, digamos, para ser moderado, é um partido de centro. A preocupação dele é manter a ordem. Isso define um partido de centro. Há partidos de direita que estão contra a ordem, para subvertê-la num sentido ainda pior. Os partidos de esquerda, tradicionalmente, são partidos para subverter a ordem no sentido de transformá-la. O PT agora está ali, naquela posição de centro, que é manter a ordem a qualquer preço. Isso é que define um partido de centro. Ô Chico, e você vê alguma coisa positiva nos 2 mandatos do presidente Lula? Vejo, não sou um crítico desses porra louca que estão querendo ver o circo pegar fogo, ou, como dizia o ditado, melhor ainda, ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Não se trata disso. Sobretudo, o respeito às instituições. Não é? Dito por um socialista que eu sou respeito às instituições, parece uma coisa conservadora. E o Lula é muito criticado pelo PSDB e por uma crítica de alguns setores da sociedade brasileira de desrespeito às instituições. Está dizendo o contrário. Ele não desrespeita as instituições nada. Ele é o maior mantenedor das instituições. Só que ele não acrescentou uma vírgula ao patrimônio institucional do Estado brasileiro. Né? Quando ele, por exemplo, não cai na tentação de um 3º mandato e rejeita isso, não é um bom exemplo em relação a coisas que acontecem, por exemplo, na Venezuela, que o Chávez tem uma reeleição ilimitada, já está no seu 4º mandato? Ele não rejeitou 3º mandato nenhum. Motivos íntimos, eu não sei, que isso só a dona Marisa pode saber. Ele viu que não colava. Ele viu que ia sofrer uma campanha feroz, né? E seria justo fazer uma campanha feroz. A sociedade não aceitaria, né? A sociedade não aceitaria, ele ia perder todo o capital político que tinha acumulado. É bom a gente aprender a deixar de esperar o homem providencial. Uma democracia que precisa de um homem providencial
está fadada ao fracasso. Esse é o grande serviço que ele prestou. Ele resistiu à tentação porque a sua entourage, parte dela certamente o empurrava para um terceiro mandato. É um serviço que prestou à democracia Por exemplo, brasileira. ter nomeado para procurador-geral 2 procuradores que sustentaram a denúncia do mensalão no Supremo Tribunal Federal. E ele optou pelo mais votado na lista tríplice que o Ministério Público apresentou a ele, ou seja, o mais votado. O governo Fernando Henrique, houve o famoso caso do Geraldo Brindeiro, que era o engavetador geral da República. Nesse sentido, também não é um ato de respeito às instituições que foi importante? Eu não sei localizar, porque não sei os motivos, não sei os critérios. Ele conhece muito pouco da máquina do Estado brasileiro. Essa é que é a verdade. A esquerda, em geral, por sua rejeição aos sistemas, conhece muito pouco da máquina do Estado. E pode ter nomeado sem saber exatamente do que se tratava, não é? Não quero dizer que... Mas... E o PT sempre teve essa posição de falta de respeito às instituições. Ora, qual é a minha posição? Você estava falando que você achava que tinha tido respeito às instituições. Acha que o PT tem falta de respeito às instituições? Não, a bravata é falta de respeito. A bravata é falta de respeito. É falta de respeito. A prática o ato é respeitoso. O ato é respeitoso. Respeitoso ao extremo. Mas essa é uma boa definição mesmo, porque há várias palavras de ordem, né? Assim, o Supremo é golpista, tal. É tudo bravata. Né? É tudo bravata. Por que caminhar pelas instituições era o programa de um revolucionário como Antônio Gramsci? Não se tratava, ele viu a experiência soviética no que tinha dado, né, a experiência soviética. Rapidamente converteu-se numa ditadura, né, e Gramsci rejeitava, apesar de manter-se revolucionário e comunista, Gramsci rejeitava qualquer programa golpista. Você não tem que... O programa da esquerda não é assaltar o Palácio de Inverno. O programa da esquerda é conquistar o Palácio de Inverno. É transformar as forças do Estado em forças do progresso para transformação da própria sociedade. Esse é o defeito do Lula e do PT. Eles não fizeram nada nesses 10 anos, já incluindo os 2 anos da Dilma, de aperfeiçoamento das instituições. Desculpe. Não, diga, claro, fique à vontade. Fazer programa de Bolsa Família não significa melhorar as instituições brasileiras. Ô Chico, e voltando um pouquinho, uma avaliação sua sobre os 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, que foi o ministro da Fazenda do Plano Real, depois implementou esse plano no seu primeiro ano de governo em 95. O plano foi lançado em 94 no governo Itamar Franco. Mas o Fernando Henrique foi o político que colocou aquela equipe junta e que, né, fez o amálgama daquelas cabeças todas ali, daquelas propostas todas, para resultar no Plano Real. Qual que é a sua avaliação dos 2 governos do Fernando Henrique? Muito positiva. Eu não sou daqueles que acham que a herança do governo Fernando Henrique era uma herança maldita. Deve-se dizer, sem a estabilidade monetária que o Fernando Henrique logrou, os programas do PT não tinham a menor viabilidade. Você não poderia fazer nem o programa Bolsa Família com uma enorme instabilidade monetária. De modo que eu não faria o programa que o Fernando Henrique fez. Mas não estou de forma nenhuma no time daqueles que jogam pedra. Mas ele foi mais transformador, o Fernando Henrique, do que o Lula no poder? Ou não?
do ponto de vista de transformação, o Lula até perde. Até perde. O Lula perde do Fernando Henrique. Perde. A grande qualidade do governo, dos 2 mandatos do Fernando Henrique, foi a tentativa de institucionalizar regras para o conflito de classes. Dizer no meu jargão, porque no outro jargão eu não saberia dizer. Ele fez essa tentativa, através da criação das agências. Agências reguladoras, organizou a economia. Organizar a economia e tal. Esse foi o grande legado do Fernando Henrique. Eu não faria, mas eu não sou ele, né? Nem eu ganhei votos, né? Mas ele tinha a preocupação do Estado. Essa é a marca distintiva, a preocupação do Estado, a preocupação de consolidar e melhorar as instituições estatais, porque essa já é a 6ª economia do mundo. Você não pode continuamente improvisar com uma economia que já tem esse poder no cenário internacional. E, Chico, quem mudou mais o Brasil, o Fernando Henrique ou o Lula? O Fernando Henrique. O Lula mudou muito pouco. O Lula tem os programas de redistribuição de renda, que, aliás, são pífios, né? Mas, do ponto de vista da institucionalização, das regras em que se desenvolve o conflito de classes, o Fernando Henrique fez muito mais do que o Lula. O Lula não fez nada. Ô Chico, eu queria entrar agora no bloco do Mensalão, falar um pouco com você, que esteve no PT até 2003, ficou 23 anos no PT, fundou e permaneceu lá durante 23 anos. O Mensalão é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, é o maior escândalo de corrupção da história do PT e do governo Lula. Como que você vê esse caso? O que é o Mensalão para você? Essas 2 últimas frases da história do PT e da história do governo Lula, certamente ele é o maior escândalo. Se é o maior escândalo da história do Brasil, é difícil dizer, porque aí seria preciso ter um corruptômetro, né? Ter o corruptômetro para... a história brasileira, em geral, é muito corrupta. Isso não é uma coisa atávica, nem devemos ter a respeito disso aquilo que Nelson Rodrigues chamava complexo de vira-lata. Não é a nossa jabuticaba, não é só nós que temos, não. Né? Não. Quer dizer, o sistema capitalista, por definição, corrompe muito. Tem um grau alto de corrupção. Um grau altíssimo de corrupção. Esse grau altíssimo de corrupção é obscurecido porque a ciência econômica absolveu a corrupção. Você não ouve falar de corrupção entre empresários, né? Na verdade, a maior parte das atividades dos empresários é de alta corrupção. É derrubar o outro, é passar a perna na concorrência. No léxico político não se chama isso corrupção, só se chama de corrupção aquelas atividades estatais, não é? Então, a sociedade e a economia brasileira é muito corrupta. Mesmo assim, os graus de corrupção a que o Mensalão chegou são quase um Everest. E, na sua opinião, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tem sido duro, tem visto uma mudança na maneira como analisa as chamadas provas indiretas, acho que um conjunto de evidências, de indícios pode ser suficiente para condenar. Você acha que isso é um novo parâmetro que se estabelece para a política daqui em diante? Ou, como diz o PT, é uma coisa porque é contra o PT? Não é porque é contra o PT. E nisso vai outra demonstração da pouca importância que o PT dá às instituições. Quer dizer, não é plausível
que os juízes do Supremo, que o Procurador-Geral tenha feito tudo de caso pensado para prejudicar o PT. Isso é completamente implausível. O PT indicou os 2 procuradores e 11, dos 11 ministros do Supremo, 8 foram indicados por presidentes petistas. Não é plausível. Quer dizer, isso seria... Uma vitimização, né? Uma coisa... Nada. Política... Não é nem vitimização. Isso é prova da pouca consideração com as instituições. Com as instituições. A vida social e política sem instituições transforma-se numa selva, numa guerra sem quartel. É muito ruim quando o PT desrespeita o Supremo, fala em golpismo. É muito ruim, é muito ruim. Isso ensina muito pouco e isso insufla um sentimento de oportunismo que não se compagina nem com a própria história do PT, nem com as necessidades da sociedade brasileira. Isso é péssimo. Pode ter um ou outro juiz que tenha essa ou aquela opinião, esse ou aquele viés político, pode, uai. Mas o colegiado corrige, né? O colegiado corrige, o colegiado é outra coisa. Quer dizer, a soma das partes é maior do que cada um deles. Tem-se visto uma atuação do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, muito ponderada. Os argumentos são completamente plausíveis. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. Você está vendo na TV Justiça, vocês estão falando com transparência? Com transparência, não. Acho que está julgando com sensatez. Não há jogo oculto nenhum. Chico, eu vou pedir licença para você mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Chico de Oliveira. Olá, a notícia está de volta com o sociólogo Chico de Oliveira. Chico, eu queria voltar a falar um pouco do PSDB, do Fernando Henrique. A gente viu nas 2 últimas campanhas, das quais o José Serra participou como candidato principal, a presidente em 2010 contra a Dilma e a prefeito agora em 2012 contra o Fernando Haddad, que de certa maneira ele abraçou uma agenda conservadora. Em 2010 era a questão do aborto, nesta campanha a questão do kit anti-homofobia. Há uma preocupação do Fernando Henrique com o que ele chamou, em conversas reservadas ali, de um flerte do PSDB com o conservadorismo. O senhor falou há pouco que o PT para o senhor era um partido de centro. E o PSDB, na sua opinião, é um partido de quê hoje? O PSDB virou um partido de direita. De direita, nem de centro-direita, é de direita. Não, nem de centro-direita, virou um partido de direita. Isso é ruim, isso é bom? Isso é péssimo. Isso é péssimo porque não há base social que sustente O Brasil é um país que precisa de reformas urgentemente. O PSDB podia ser uma força nesse sentido. E por que o PSDB foi para esse caminho? É difícil dizer. A personalidade influi muito. Bastante, né? Influi bastante. Nos últimos 10 anos, o Serra tem sido a figura dominante no PSDB, porque ele foi candidato em 2002. Em 2006 ele não foi candidato porque ele não quis. Ele achou que o Lula ia ganhar, aí se retirou e o Alckmin foi, mas ele teria sido candidato se ele quisesse. Aí ele se elegeu governador em 2006, disputou a presidência da República em 2010 e perdeu, e está disputando agora a prefeitura. As pesquisas, você acha que vai perder? Vai. As pesquisas não são boas para ele, as últimas que saíram. Você acha que ele vai perder para o Fernando Haddad? Vai perder. Pois você está falando a personalidade do Serra ajudou o PSDB a caminhar um pouco para a direita, porque o Serra foi presidente da UNE, um homem que tem uma carreira de esquerda. Pois é. Dá para entender? É surpreendente que ele tenha
digamos, ele tenha conduzido o PSDB para a direita. A história pregressa dele não é isso, não é essa. Ele saiu daqui exilado para o Chile porque era presidente da UNE. Agora, isso é o que? É uma estratégia eleitoral, uma conveniência eleitoral que, pelo jeito, não está dando muito certo? É uma guinada conservadora mesmo? É uma guinada conservadora. É uma guinada conservadora. Provavelmente ele não gostaria de fazer. É uma guinada conservadora. E faz por quê? Por duas razões. Primeiro, porque tem o PT do outro lado. Ocupando um espaço, emparedando um pouco à direita. E emparedando a direita. Aí você tenta achar soluções dentro da direita. Aí dá-se o pior. Né? Dá-se o pior. Além de que a personalidade dele, os que o conhecem mais de perto, eu não o conheço muito de perto, nunca fui amigo dele, fui colega no SEBRAP por muito pouco tempo, mas ele é extremamente desagradável de personalidade, centralizador, mandão, tudo aquilo que a gente não gosta, ele faz sem charme, né? Ao contrário do Fernando Henrique, que é muito agregador, moderado. Ao contrário do Fernando Henrique. O Fernando Henrique é uma personalidade agregadora. Eu trabalhei com o Fernando Henrique 12 anos, não sou fernandista. Nas duas eleições em que ele foi candidato e ganhou, eu votei contra, de modo que as minhas relações com ele são muito frias, mas eu não sou sectário, no sentido ele é uma personalidade agregadora. O tempo que eu estive no SEBRAP, ele agregava muito. Vinícius Caldeira Brant, que infelizmente já morreu, Vinícius saiu da cadeia e entrou no SEBRAP, praticamente. Né? Pelas mãos do Fernando Henrique. Pelas mãos do Fernando Henrique. Quer dizer, pela capacidade que o Fernando Henrique tinha de agregar. Ô Chico, e a sua avaliação sobre o Aécio Neves, que é senador pelo PSDB de Minas Gerais, que provavelmente vai ser o candidato do PSDB em 2014. Qual é a sua opinião sobre o Aécio? Você acha que ele tem chance de ganhar em 2014, caso concorra, por exemplo, contra a presidente Dilma, se ela for candidata? Chance tem, porque ele sai de um colégio eleitoral bastante poderoso. Né? O segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais. O segundo maior. Se ele tiver a capacidade de sair de Minas, com Minas toda atrás, ele tem chance. Sim. Ele é competitivo. Ele é competitivo. E o que você acha dele como político? Não acho nada. Para dizer de forma taxativa, não acho nada. Quer dizer, ele tenta dar uma de Tancredo Neves, não tem a cancha do Tancredo Neves. Tancredo Neves era um dos políticos mais raposa que o Brasil inventou. Mais ladios que tivemos, né? Ele não tem essa capacidade, ele não diz nada que se aproveite, né? Uma coisa marcante que diga por aqui pode ir a política brasileira sob o comando desse senhor. Eu não acho nada dele. Mas que ele é competitivo e tem chance, tem. Chico, e como é que você vê o futuro do PSOL? Partido ao qual você está afiliado hoje. Você fez algumas críticas ao PSOL. A gente viu que, por exemplo, o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, ele perdeu do Eduardo Paes, mas perdeu com uma votação expressiva. Hoje o PSOL é a oposição ao Paes no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, há uma crítica ao PSOL de que manteria um certo radicalismo parecido com o PT de raiz, o PT nas suas origens. Essas críticas ao PSOL são corretas? Você tem críticas ao PSOL? Qual que é a tua avaliação sobre esse partido? É o seguinte, eu não sou militante de partido para
deixar de ter minhas próprias opiniões. Só para dizer sim, não é? Só para dizer sim, não. Nunca pertenci a nenhuma formação partidária desse estilo, né? O PSOL, na minha avaliação, nasceu para fazer a crítica ao PT pela esquerda, né? Pela direita, a direita já faz. Nasceu para fazer a crítica ao PT pela esquerda. Mas o PSOL tem lá um ranço que pretende, como você já assinalou, pretende ser o PT original. Não é? Isso é um erro? Isso é um erro. Isso é um erro porque o PT original foram circunstâncias que não se repetem. Não é? Como diria Garcia Marques, são irrepetíveis, sempre e para sempre. Como é que o PSOL encontrará seu caminho? Um pouco o Rio mostrou, não é? Um pouco o Rio mostrou. Se bem que o Rio é mais fácil porque o Rio tem uma estrutura partidária muito frágil. Pois é, o PT e o PSDB não estão muito bem no Rio de Janeiro. Tem uma estrutura mais frágil, como você falou agora. Para pegar esse ponto, o Freixo tem propostas que, no meu entender, são propostas progressistas e inteligentes, meritórias, mas que assustam uma fatia do eleitorado. O PSOL, nesse caminho, não pode ser um partido que nunca vai chegar ao poder. Para chegar ao poder, o PSOL não tem que fazer concessões. Por exemplo, uma proposta de legalização da maconha, que até o debate é defendido pelo Fernando Henrique Cardoso, assusta muito estratos da sociedade. O PSOL não tem que se moderar um pouco para chegar ao poder, não, Chico? Não. Não? Se ele se moderar, ele para de fazer a crítica ao PT pela esquerda, né, e aí se iguala com qualquer partido. E sem essa moderação ele chegará ao poder um dia? O problema dos partidos políticos não é exatamente chegar ao poder. Você falou que o partido político existe para chegar ao poder. A vocação deles político o sentido é esse. Chegar ao disputar poder. para ganhar a prefeitura e governar. O partido político, sobretudo os partidos de esquerda, tem mais do que isso. Eles têm uma espécie de missão civilizatória. O programa real do partido político de esquerda é domar o capitalismo, fazer com que ele não produza os efeitos maléficos que uma coisa sem regulação produz. Esse é o programa de um partido político de esquerda. O poder só servirá para isso. Se não servir para isso, o partido político não tem sentido. Evidentemente, isso é uma visão que outros diriam romântica, não é? da política. É a minha visão. Não, mas que é necessária, é importante, né? Fundamental. A tarefa é civilizar o capitalismo, né? E não deixá-lo entregue. O que é civilizar o capitalismo? Todas as medidas anticapitalistas são necessárias para que o próprio capitalismo funcione, né? Esse é o papel dos partidos de esquerda. Até o dia em que, pelo movimento das massas, ele pode chegar ao poder. Mas se chegar ao poder com um programa sectário, vai dar errado. Pois é, não consegue condições para governar. Não consegue. Agora, também, se abrir mão de todas as críticas, fica inócuo. Chega e não vale a pena. Chega e não vale a pena. Quer dizer, vai ser Ô, Chico, eu tinha aqui perguntas de política internacional para te fazer, outras coisas também, mas a entrevista está chegando ao final. Vamos guardar para uma próxima. Eu queria fazer com você o pinga-fogo. Eu pergunto, você responde aí rapidamente, sucintamente. Getúlio Vargas. O grande estadista brasileiro de todos os tempos. Juscelino Kubitschek. Menos. Juscelino foi um empreendedor, mas não propriamente um estadista. Ditadura militar de 1964. Foi a via prussiana brasileira. Eles quiseram fazer a ferro e fogo aquilo que a Alemanha, no fim do século
XIX fez, né? Modernizar a pau. E fizeram. E fizeram. José Sarney. Sem comentários. Fernando Collor de Mello. Sem comentários. Itamar Franco. Bem intencionado, mas não passava disso. Fernando Henrique Cardoso. Uma grande personalidade da política brasileira. Eu não sou fernandista, votei contra ele nas 2 vezes em que ele foi candidato e ganhou as eleições. 94 e 98. Mas é uma das grandes personalidades da política brasileira, sem nenhuma dúvida. Lula. Lula é ambíguo. Lula é uma enguia. Ele se insinua nas brechas do que pode, não é um estadista. Dilma. Não tenho opinião muito marcada. Acho que ela está sendo prejudicada porque o Lula não deixa ela governar. Seu filme preferido? Meu filme preferido? Gente. Rastros de ódio. Ótimo. Diretor de cinema? John. É o John Ford, o diretor do Rastro de John Ódio? Ford. Ele é o diretor do Rastro de Ódio, é o John Ford, é isso mesmo. Um ator? John Wayne. Uma atriz? Marilyn Monroe. Uma música? De que tipo? Qualquer tipo, uma música preferida. Águas de Março. Um cantor preferido? Cantor já está difícil. Viu? Tá difícil o cantor, Chico? Uma cantora, então. Uma cantora, Elis Regina. Vai pular o cantor, então. Quem você sugeriria? O meu preferido é o Chico Buarque, mas enfim. Não acho o Chico um grande cantor. Mas eu gosto dele como cantor. Eu gosto de como ele fez como cantor. Não gosto. Gosto do Caetano Veloso. O Caetano Veloso é um excelente cantor. Tá valendo o Caetano. Tá valendo Caetano. Ótima escolha. Um ídolo? Nenhum. Um livro preferido? As Vinhas da Ira. Que deu um filme muito legal também, né? Uma frase ou um pensamento do qual o senhor gosta muito, pode ser um verso. Acho que Tom Jobim, se todos fossem iguais a você. Legal. Chico, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite, até uma próxima. Obrigado muito obrigado a você. mesmo. É um prazer. Valeu. Muito obrigado. Boa noite. Foi ótima entrevista Obrigado. Boa noite. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood Brasil. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas no site. O endereço está embaixo na telinha para você. E pelo meu Twitter você vê as notícias do programa. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana e muito obrigado pela sua audiência.